pessoal, Marquinho Martinelli falando da Cicobi Cred Assist, né? Nós estamos gravando um programa que é o Cred Assist Cast, um projeto de comunicação, de educação financeira, um ambiente que a gente conversa com nossos cooperados, conversa com os nossos funcionários e procura falar de gestão de negócios, sobre dinheiro, sobre o dia a dia, o que está acontecendo dentro da nossa cooperativa, que é uma cooperativa pequena, que atende aqui São Carlos, Ribeirão Bonito, Dourado, é uma micro-região aqui no centro do estado de São Paulo. E esse projeto ajuda a comunicar, né, e aprendermos uns com os outros, né? A gente aprende, assim, eu costumo dizer que a gente aprende nos bancos de escola, mas aprende também através dos exemplos de outras pessoas, aprende com quem faz uma determinada atividade no dia a dia e a gente vai dialogando com as pessoas. No episódio de hoje, nós estamos trazendo aqui nosso diretor operacional, Adão Garcia, já esteve conosco em outras vezes, e o nosso convidado, Jonas, da Futuro Energia Solar. Por quê, né, essas pessoas? Porque eles estão experimentando com a gente uma iniciativa bacana que é, de um lado, a cooperativa de crédito incentivando projetos de sustentabilidade. Uma delas é a pessoa gerar sua própria energia dentro do que vamos conversar daqui a pouquinho. Do outro lado, conversar com quem faz isso na prática, né? Porque tem um monte de teoria aí, tem um monte de PowerPoint rodando, mas quem faz de verdade precisa conversar e ouvir com quem tem isso no seu dia a dia, faz disso sua profissão, seu trabalho, essas coisas todas. Esse projeto e a participação do Cred Assist Cast, ele não é cobrado, não se vende nada aqui. Aqui é um projeto onde os nossos cooperados vêm e expõem o que fazem, onde estão, e assim a gente vai fomentando uma espécie de roda de negócios. Vocês sabem que uma cooperativa de crédito tem muita preocupação com o desenvolvimento local e estimular-se uma roda de negócios, que os cooperados saibam das coisas e façam negócios, inclusive entre si. Isso faz parte também de estimular o desenvolvimento local. Então a cooperativa apoia na divulgação, apoia no dia a dia e apoia também oferecendo tanto dicas, né, que é o que a gente faz aqui, mas também oferecendo cursos e outros módulos de formação para os cooperados que querem aprofundar seus conhecimentos. A gente tem programas de apoio, o que a gente chama genericamente de educação financeira, né? Então, eu vou começar com o Adão, que é nosso diretor operacional, e depois ele vai apresentar o Jonas, e a partir de então a gente vai depois ouvir o Jonas, o que ele tem para dizer para a gente nesse episódio aqui, tá bom? Nós estamos no canal do YouTube, depois estamos nas redes sociais. Sempre que possível você curte, compartilha para ajudar a gente levar esse conteúdo ou fragmentos dessa conversa para o maior número possível de pessoas. Legal? Adão, muito bem-vindo. Nós já tivemos aqui uma vez, né? Não, dois episódios gravamos, nós falamos sobre os projetos que você toca de cunho social, falamos do projeto de material reciclado. E bem-vindo de novo, nós vamos conversar e você está trazendo um convidado aqui especial e a gente vai ouvir um pouquinho sua saudação e depois eu peço para você apresentar o Jonas, que é teu colega. É isso aí, Marcos. Obrigado mais uma vez para a gente estar apresentando, né, e dando continuidade, né, no projeto aí do Cicobcast, para que a gente traga cada vez um cooperado diferente, um segmento diferente, além de ter, né, esse cooperado, né, com a gente já há algum tempo, ele também está se apresentando à sociedade, o segmento dele. Esse é o objetivo nosso aqui. E o Jonas, eu queria agradecer por ter convidado, ele ter aceitado o convite com a gente, um pouco também em cima do que a gente tem pregado, né, que é o meio ambiente, energia limpa, e o Jonas a gente está trazendo como cooperado e também facilitando também algumas coisas, né, criando linhas de crédito para isso. Então, Jonas, obrigado por você ter aceito esse convite, e agora é com você aí para estar divulgando um pouquinho o seu produto e também falar um pouco da sua empresa. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Fazer parte, poder
expor aqui um pouco dessa fonte de energia. Está aí, né? Eu costumo dizer, deixe o sol trabalhar para você, né? Se você paga a conta de energia e acha caro, o sol está aí todo dia. Eu faço parte dos integradores, né, de energia fotovoltaica. É uma fonte de energia limpa, renovável. Todo dia o sol brilha, né? E nós podemos economizar com isso. Eu vou te encher de perguntas daqui a pouco, viu, Jonas? Você se prepara, porque pode fazer, prazer. A pergunta de quem não entende do assunto é bom porque a gente fica mais livre, não tem muito compromisso de acertar, né? Porque o compromisso de responder. A Futuro Energia Solar está localizada onde? Em São Carlos? Está localizada em São Carlos, tá. Um ponto de referência é o supermercado Cogebi, tá certo? Nosso escritório de engenharia, ali no prédio do Alexandre Vendramini, tá. Né? 50 metros da Cogebi. Ok. E deixa eu falar uma coisa para você. A sua empresa é uma fábrica, é um escritório de projetos, é um misto das duas coisas? O que é? Nós somos integradores do sistema, né? Todos os integradores montam uma usina fotovoltaica. Hoje, 99% de produtos originários da China. Então, nós temos os importadores, nós compramos todo o material importado e nacional, fazemos a homologação do projeto, todo o projeto, instalação, entregamos a usina funcionando, com o relógio trocado pela companhia. Tá, então entendi. Você tem uma tecnologia já consolidada, pelo que estou entendendo, não é uma experiência, isso já está tudo consolidado. Não é da Futuro. Tá. Isso nós utilizamos os melhores equipamentos que tem hoje já são reconhecidos, classificados. Fazemos um projeto utilizando um software, que existem 2 softwares utilizados mundialmente. Eu utilizo o Solergo. Então, é tudo feito por um software que vai dimensionar a sua usina de acordo com o ponto, com a localização. Quando eu coloco o seu endereço, esse software tem o histórico de 20 anos de irradiação daquele ponto. E ele vai dimensionar a quantidade de módulos fotovoltaicos que você vai necessitar para gerar a energia que você consome. Então já tem... Então existe já esse mapeamento, Já existe esse mapeamento mundial. Em qualquer ponto do mundo que você colocar no software, ele fala qual é a irradiação daquele ponto. Porque é diferente você montar uma usina em São Carlos e montar em Rio Claro e montar em São Paulo e em Santos. Santos, você perde 20% da potência da usina que você instalaria aqui em São Carlos. Você tem que colocar 20%... Mas eu sou leigo no assunto. Eu acho que Santos é mais quente, é praia... Mas tem menos irradiação. E se você for mais para o sul, como a Terra é redonda, a irradiação... Não há dúvida que a Terra é redonda. Os raios do Sol, a incidência serão diferentes. Tá. Entendeu? Então, muda em relação ao ponto. Tá, então é técnica, não é um kit faça você mesmo, né? Não é isso que nós estamos falando, né? Tem uma técnica. Existem pessoas que compram pela internet e acham que é assim, mas não assim funciona igual um profissional fazendo a sua instalação. Tá. E o bacana, Marcos, isso tudo, né? Que a gente, quando a gente procurou o Jonas, a gente queria estar voltado um pouco mais para a pessoa física, porque está em moda, é voga as indústrias fazerem, né? Porque é onde que tem um consumo maior de energia. Aí eu falei com o Jonas, bom, seria interessante a gente trabalhar o segmento pessoa física, né? Que é o residencial, porque não parece, mas a gente gasta em torno de R$300 mais ou menos de energia por mês, quer dizer, um negócio que você paga como um aluguel, que você joga pela janela, né? Então é interessante você tendo esse investimento, fazendo um investimento desse com a parceria
com a linha de crédito da cooperativa, né? Isso dilui o próprio aluguel, a economia que ele vai ter com a energia, paga o financiamento. Então, quer dizer, num determinado tempo, uma taxa de retorno deve estar o quê? Mais ou menos uns 2,5% hoje está o retorno. O Adão tocou num ponto importantíssimo. Hoje, praticamente com a sua conta de energia, você consegue pagar um financiamento. Então a pessoa não precisa dispor daquele capital. Ela faz um financiamento, deixa de pagar a conta de energia, em 4 a 5 anos ela paga o investimento e a partir daí ela passa a pagar apenas o mínimo da conta de energia. O Brasil tem a segunda ou terceira maior conta de energia elétrica do mundo. Então isso faz com que o retorno do investimento seja muito rápido. Então hoje, se você pagar à vista, de 3 a 4 anos você tem já esse retorno do seu investimento. Quer dizer, esse equipamento, essa assessoria para dimensionar, o equipamento, a instalação, isso de 4 a 5 anos está pago, essa é a ideia. Está pago, exatamente. E a partir daí você tem uma conta de energia elétrica mais baixa. A conta de energia elétrica, por lei, em uma casa, é sempre você pagar o mínimo. O mínimo para contas bifásica é 50 kW, para conta trifásica, 100 kW. 7 de janeiro de 2023 entrou uma nova lei, que é a Lei 14.300, que taxa a energia que você coloca na rede e retorna para você. Dependendo da companhia, essa taxa tem um valor. Só que para casas que utilizam até 750 kW, a taxa é menor do que o mínimo que você pagaria. Então, na lei, estabelece, você paga aquilo que é maior, ou o mínimo ou a taxa. Certo. Entendeu? Então, a maioria das casas que instalarem, a partir de agora, eles vão pagar a taxa ou o mínimo. Para casas até 750 kW, o mínimo sempre é maior do que a taxa, que diz que é a taxa sobre a TUSD, que é a utilização da rede de distribuição das companhias. Deixa eu entender um pouquinho aqui, né? É necessário pôr sempre a energia na rede para depois utilizar, ou você gera no próprio ambiente e consome ali mesmo? Hoje, nós temos a lei do on-grid, que é ligado na rede. E você poderia ter também o off-grid, que é não ligado na rede. Por exemplo, zona rural. Sei lá. Zona rural. Você coloca off-grid, você gera e usa. Isso. Só que você tem que ter um banco de baterias. Entendi. Isso encarece demais o sistema. É só viável quando não tem outro recurso. Então, por causa da tensão que tem que ser mantida? Não, por causa do custo das baterias. Sim, mas as baterias são necessárias para manter a tensão. Para manter a noite. Para manter a noite. Porque a hora que desliga, a hora que acaba o sol, desliga o sistema. Como funciona quando você é on-grid? Durante o dia você está gerando energia e você já está usando. Quando você para de utilizar à noite, você usa da companhia. Então, a taxa da Lei 14.300 é só sobre aquilo que você está utilizando, que você mandou para a companhia e você está pegando de volta. Os equipamentos fazem essa contabilidade aí do que coloca na rede e do que usa da rede? O medidor da companhia, a companhia troca o seu medidor sem custo e ele passa a ser bidirecional. Hoje, quem não tem energia fotovoltaica tem um medidor somente numa direção. E a hora que você coloca o fotovoltaico, ele é bidirecional. Ele marca o que sai e o que entra. E no final do mês, o leiturista tira os valores e vem na sua conta. Adão, nós aqui na cooperativa, na Credecis, que me atualiza, nós já tivemos experiência de algum cooperado que pôs, sei lá, numa unidade pequena, você falou assim, numa unidade empresa. As experiências nossas até agora têm sido com grandes empresas. Quer dizer, nós fizemos projetos já com
Eu vou falar em valor porque não tem dimensão de placa. Ok. Tá? Nós tivemos linha de financiamento para 450 mil. Isso corresponde não sei quantas placas. Tá. Entendeu? Eu sei que é grande. Tá. Tá? 250, 300 E essa placas. empresa que adotou isso, ela tem piscina aquecida, sauna, toda a parte de luz, né, interna e externa, computadores, então é grande. Então é um investimento de 450 mil. Os pequenos a gente ainda não fez, mas Estamos Porque a gente divulgando para isso. Né? estamos divulgando para isso. E a gente achou interessante que é para atender o nosso público também, né, Marcos? Sim. Porque às vezes a pessoa tem lá, vai fazer uma economia também. Após o pagamento disso, ela vai acabar fazendo uma economia, quer dizer, vai acabar sendo uma poupança para ela. Né? Então, a ideia é atender não só os grandes, como eu falei, né? Temos vários, né, que fez já cooperados nossos, e a gente está deixando aberto agora para quem não é cooperado. Ainda não é cooperado agora, mas para participar desse financiamento, desse convênio com a Futuro, ele tem que se tornar cooperado, porque não temos como uma cooperativa fazer operações para não cooperados. O que a gente pode é divulgar, né? Divulgar, pode conversar, esclarecer, isso não tem custo, não precisa ser cooperado. E o questionamento também, Marcos, é assim, mas eu não tenho a conta. Abriu a conta, eu consigo financiamento? Lógico, desde que faça aquelas análises de crédito certinho, não tiver restrição, beleza, nós temos mais um cooperado chegando para a gente. Mas a Futura Energia Solar é membro da cooperativa? É membro da cooperativa. Mas Parceiro nosso. Então assim, vamos ser bem claros, mesmo que se for financiar por outra instituição financeira, o projeto é o mesmo, né? Quer É o dizer, mesmo. As pessoas estão substituindo uma energia mais suja por uma mais limpa, estão amortizando o seu investimento de 4, 5 anos. Não é só para o grande empresário, passou a ser possível para as casas, para o pequeno empresário, que eu estou entendendo é isso. Correto. Né? Agora, a minha dúvida é a seguinte, e os equipamentos duram mais que 5 anos? Porque não dá para você fazer um investimento, daqui a 5 anos não pode mais, tem que fazer um novo investimento. Né? Como é que funciona isso? Esse é um ponto importante e, assim, é uma novidade como país, né, e como tecnologia. Os equipamentos têm 10 anos de garantia de fabricação, de qualquer defeito de fabricação. Tá. E tem garantia de 25 anos de geração. A empresa, ela garante que durante 25 anos esse equipamento vai chegar produzindo 80% daquilo que ele foi vendido. Então é uma garantia que até pouco tempo não existia, né? Tá, então assim, essas placas, elas têm uma durabilidade que dá para pagar ela nos primeiros 5 anos. E depois tem mais 5, 10, mais 20 anos. 20 anos tem mais de geração, chegando a 80%. Experiências de outros países que já têm essa tecnologia implantada há mais tempo, tem tecnologia implantada há 30 anos ainda em funcionamento, que estão sendo substituídas agora nos países mais desenvolvidos. Por quê? Pela potência dos equipamentos. Mudou muito. Melhorou, né? Melhorou muito, aumentou muito. Então compensa hoje você, de novo, substituir esses equipamentos e gerar com menos muito mais. Entendi. Manutenção, Jonas. Tem manutenção disso? Quer dizer, limpeza, essas coisas? Porque hoje a gente está numa época que chuvas, poeira, essas coisas, interferem também na... Manutenção elétrica praticamente não tem. É como uma rede elétrica. A rede elétrica da nossa casa a gente faz e daí 30 anos esquece. Então não tem essa manutenção. Existe só a limpeza. Limpeza, exatamente. Nós sugerimos de 1 a 2 vezes no ano fazer uma limpeza com água e uma vassoura ou um pano. Só. Não é recomendado jogar detergente ou produtos químicos. É só tirar a poeira. Tá. Então, que é só bloqueio físico, assim, né? Só bloqueio físico, né? Uma cagada de pomba ali. Dependendo da região. Uma cagada de pomba ali tem que ser retirada. Tem que ser retirada. Em São Carlos, às vezes essa sujeira de pássaro
ela é limpa pela própria chuva. Sim. Nós observamos alguns telhados, né, com frequência e verificamos isso. Telhados que tem sujeira e depois não tem sujeira sem fazer a limpeza. Estava pensando, porque daqui a pouco começa a surgir empresa para limpeza disso, né? Tem muitos instalando, mas a manutenção, por isso que eu fiz a pergunta, a manutenção e limpeza disso, acho que tem poucos. Eu não sei se a própria empresa está fazendo essa... A nossa empresa faz essa limpeza para o cliente. Para o nosso ou qualquer outro cliente que precise. Tem a mais, nossa conversa aqui está bem solta, mas assim, tem mais a ver com a segurança do trabalho, né, dessa pessoa que sobe sobre... Empresa. Tem mais a ver com uma segurança do indivíduo, do humano que está fazendo a limpeza do que propriamente uma técnica, né, muito apurada. Né? Tem que ter as NRs, né, de segurança para poder subir num telhado, em altura, tudo. Tá certo. Então é melhor contratar empresas especializadas porque elas já têm todas as NRs e o treinamento de segurança. Entendi. E diga uma coisa para mim. Chega lá, o telhado tá com uma telha de francesa, uma telha de barro toda meia velhinha já, quer pôr as placas por cima, ou seja, um edifício que já está mais velho, mais usado, é uma dificuldade, ou a gente está falando que é projeto só para uma obra mais nova, mais recente, que tenha, sei lá, alguma condição estrutural mais adequada para receber esse equipamento? Eu vou te colocar sobre a Futuro. Tá. Nós fazemos a captação da conta, fazemos o estudo, fazemos os dimensionamentos e apresentamos. A partir do momento que você está propenso a fazer o negócio e fazer a instalação, aí nós utilizamos um equipamento que é o drone. Vamos analisar o seu telhado. Se nós percebermos que o seu telhado é um telhado já muito antigo, nós precisamos fazer uma análise física, tá certo? Aí já entra uma inspeção técnica, que é um checklist da sua instalação, onde nós vamos observar o tipo de telha, a qualidade da telha, o tipo de fixação que nós vamos utilizar. E pode ser utilizado, é difícil você falar que tem que trocar um telhado para colocar o sistema fotovoltaico. A madeira, quanto mais velha, ela é melhor, tá certo? Então, tem telhados de cerâmica, né? A telha romana, o meu telhado é muito velho, mas a hora que você olha por baixo, o madeiramento, a estrutura é muito melhor do que a atual. Né? Hoje em dia se usa muito telha fibrocimento, telha metálica, telha sanduíche, né? Que também facilita as instalações, entendeu? Mas não tem restrição a telhado. Então a Futuro ajuda a fazer esse diagnóstico lá da estrutura. Necessário e nós fazemos antes de assinar qualquer contrato. Antes de bater o martelo. E de bater o martelo. Adão, eu percebo também que essa coisa do financiamento, né? O financiamento, eu sei que você domina bem isso. A diferença entre fazer uma dívida, né? Ou seja, pegar um recurso de alguém, um capital, para você fazer certas despesas e quando pega o recurso para fazer outras despesas, mas que a gente chama de investimento. Discorre um pouco sobre isso, quer dizer, quando que a gente se endivida para o bem e quando que a gente se endivida não tanto para o bem, né? Assim, não é pelo mal, mas assim, quando que a dívida é boa e quando que a dívida é ruim. Eu digo assim, Marcos, é uma questão de gestão de recursos, né? Quer dizer, infelizmente a gente foi educado para gastar, né? E não para poupar. Né? Então hoje é comum você ver aí, compra um carro em quantas parcelas, um imóvel em quantas parcelas. O cara, ele analisa mais ou menos o que cabe dentro do pagamento dele, quer dizer, a parcela que compromete. Só que a hora que chega no final, isso aí já extrapolou, ele já usou o cartão de crédito, ele já usou o cheque especial e sobra muito pouco além das despesas fixas dele.
Então, no caso aqui que a gente está colocando, esse é um investimento, né? O cara está colocando alguma coisa para economia dele, né? Quer dizer, eu vou investir agora, mas com o retorno disso no futuro, né? No futuro pequeno até, 4 anos. Quer dizer, vai ter mais 21 anos aí, dentro desse prazo de vida útil da usina, para que retorne mais dinheiro para ele. Então, essa é a diferença entre investimento e gasto. Se eu quiser fazer e como você perguntou, como se gasta, né? No dia a dia a gente acaba fazendo as coisas por impulso, né? Então, às vezes passa numa loja, vou comprar um sapato, vou fazer isso, fazer aquilo. Esse é o gasto que às vezes é até supérfluo e a gente não percebe. Quando a gente pega e começa a analisar dentro, eu preciso trocar meu carro, vai muita manutenção. Então não estou trocando por trocar. A manutenção sai mais cara do que se eu trocar o carro. Então isso é um investimento. Tem sentido. Vou investir em quê? Vou investir vou fazer um investimento para economizar, tipo, a própria energia. Quero trocar, sei lá, tem várias coisas que a gente tem aí que a gente consegue diferenciar o que é o investimento e o que é gasto. Você lembra do processo de trocar as lâmpadas incandescentes pelas luzes? Esse primeiro é outro exemplo. A fluorescente e depois hoje a de LED, né? Se não tivesse trocado as lâmpadas, funcionaria o sistema do mesmo jeito? Funcionaria. Fez todo mundo pôr lâmpada de LED para poder vender energia solar? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Existe empresas que primeiro nós fazemos uma análise do que é possível economizar antes de colocar o sistema fotovoltaico. Então, existe formas de economizar energia. Eu vou dar um exemplo. Se você aqui hoje gasta nesse prédio 2.000 kW, só trocando as lâmpadas e colocando temporizadores nas salas, uma automatização de algumas coisas, nós conseguirmos economizar 200 kW, eu não preciso fazer a usina para aquela quantidade de quilowatts. Entendi. Primeiro eu economizo naquilo que é possível permanentemente. Você diminui a necessidade de energia. Isto, e depois eu faço a usina só para aquela necessidade. Sei lá, um motor velho que esquenta demais, mas está lá funcionando. Correto, e está gastando muita energia. Uma geladeira que gasta muita energia. Mais velha lá, tá. E hoje tem tecnologia de compressores inteligentes que gasta menos energia. Você poderia ser isso aí, se a pessoa quiser. Tá. Troca primeiro a geladeira, depois vamos ver qual é o consumo. Você de repente... Mas é leigo, tá? Mas tem uma certeza. Se pegar uma geladeira antiga e trocar por uma nova, você tem as você tem economia. E você tem como medir, inclusive. Você tem como medir e você tem as potências dos equipamentos. Então você troca um equipamento que faz a mesma função com um motor de potência diferente, mais eficiente. Essa coisa popular que isso aqui é antigo, isso aqui é da época que era boa, isso aqui Vou é resistente. Guardar. Às vezes não compensa. Compensa é isso que o Adão falou. Compensa você vender, pegar aquele dinheiro que você economizou na energia e comprar o equipamento novo e ter um equipamento novo. Tá, entendi. Adão, a gente tem se proposto, você é testemunha disso, a estar com as portas abertas da Crédito Assist para dialogar com os não cooperados, né? Uhum. A gente recebe aqui, sei lá, o pessoal do crédito consignado que vem buscar informação, o pessoal do seguro que vem buscar informação, previdência privada, sabe? Um montão de coisas que a pessoa tem informação na internet, ele tem informação virtual sobrando. Mas ainda há uma necessidade do calor humano, de uma certeza que está conversando com um humano ali, sabe? Tirando suas dúvidas. E a gente tem recebido pessoas na cooperativa que não são cooperados, que ouviram algum tipo de descrição de um tema e vem para tirar dúvida, né? Como se fosse um lugar para tirar dúvidas, né? E a gente faz isso com muito prazer, né? Porque a gente vai dialogando. Adão, as pessoas que quando nos procuram para financiar um equipamento, uma troca de veículo, tudo,
Qual que é o papel nosso? Assim, como é que você tem orientado nossa equipe? É um papel... claro que eu já estou induzindo a resposta, mas enfim, a provocação é essa. O nosso papel aqui é bater meta? Não. Ou o nosso papel é prestar um serviço? Me explica de novo como é que funciona. Até a gente brinca, né? Quando a gente vai em algumas empresas, gerentes humanos, a gente até fala assim, nós somos metido a consultor. Né? Por quê? Porque a gente vê as experiências, cada um, às vezes você tem vários cooperados no mesmo segmento. E você acaba, lógico, você acaba vendo o que está funcionando num que não está no outro, então você leva aquilo lá como experiência de vida, você vai vendo, aquilo lá dá certo aqui. Então, quando você fala, né, vender por vender, não. A gente procura adequar a necessidade do cliente, né? Quer dizer, então se o cara vem pedir um financiamento, abrir uma conta, dá um exemplo básico, abre uma conta. Eu queria um cheque especial. Mas, eu queria um cheque especial para quê? Você quer um limite emergencial? Ou você vai usar isso como se fosse uma incorporação ao seu salário, né? Aí a gente direciona isso já de imediato. Diferentemente do que os bancos fazem, a gente direciona isso para o crédito pessoal, que é mais barato, né? Você sai de uma taxa de 7% para uma taxa de 3%. Então, é essa a função do gerente. Lembrando sempre que a cooperativa não tem fins lucrativos, né? A cooperativa está lá para fomentar a economia, dar economia para o cooperado pessoa física, fazer valer, né? Então a gente até tem dados aí que a gente fala que um cooperado tem uma economia com os mesmos produtos que ele tem no banco na faixa de 2.200 ao ano, mais ou menos 2.700 ao ano, não 2.200, de economias com o mesmo produto. Isso é interessante. Uma pessoa, ela em média, operar com uma cooperativa e fazer o mesmo trabalho num banco convencional, isso... Ele tendo os produtos básicos, a conta corrente, um cheque especial na faixa de R$3.000, o próprio seguro, as tarifas bancárias que ele tem. Um pacotinho de uso. Um pacotinho normal, que todo mundo tem, ele tem uma economia de 2.700. Tá. Então é mais econômico operar via uma cooperativa de crédito. Então vem um pouco nessa pergunta, quer dizer, qual é a função nossa, né? Nossa função é direcionar o produto certo para a pessoa certa. Nós estamos aqui para atender a necessidade do cooperado de uma forma que produza uma economia para ele, né? E além do que, ele tem um retorno lá no final do ano, ao que a cooperativa apurar as receitas e despesas, acabar tendo um retorno daquele movimento que ele fez. Vou perguntar uma coisa para o Jonas aqui. Jonas, pessoal, a gente viu que tem esses ventiladores gigantes, né? Energia eólica. Né? Depois tem os painéis de geração solar e vimos que as pessoas estão colocando isso, né? Começou com as grandes empresas, os grandes parques eólicos, depois as coisas vão pulverizando e ficando assim mais popularizando. O Brasil já tem muita produção de energia por meio desses mecanismos? O Brasil hoje tem equivalente a 2 usinas Itaipu de energia fotovoltaica instalado, funcionando e liberado. Porque se não tivesse a fotovoltaica, teríamos que ter mais 2 Itaipus. Então, foi a primeira vez na existência aqui, né, desde do início, que a energia fotovoltaica foi a energia que mais cresceu no mundo em 2022, tá certo? Então, por quê? É uma fonte de energia limpa, renovável e ela é mais barata. Uma usina eólica, uma das perguntas que você me fez sobre a manutenção. Usina eólica é mecânico. Tá. Então, a manutenção da usina eólica é muito significativa e não é todo lugar que tem vento. São Carlos venta, mas economicamente a fotovoltaica é muito melhor do que a usina eólica ainda. Porque eu acho que... Não, eu penso o seguinte também. Parece que nós vamos trabalhar com um misto, né? Vai ter a hidrelétrica, vai ter mas vai somando essas várias gerações para a necessidade humana de muita energia elétrica. Vou dar um exemplo para vocês. Vi uma entrevista esses dias sobre carro elétrico.
É claro que não tem estrutura para popularizar o carro elétrico ainda, né? Eu vi uma entrevista de um cidadão que falou sobre uma revenda de uma grande marca que foi instalada em Goiás, Goiânia, coisa assim. E que o cidadão falou, olha, a revenda desse carro de luxo elétrico demandava ter lá uma tomada especial, que é para um abastecimento rápido do carro, e onde colocaram a agência desse automóvel não suportava o equipamento capacidade para fazer a carga rápida na bateria dos automóveis, né? Então, assim, é uma coisa em transição. Nós vamos ter que resolver no país esse problema, porque se o carro elétrico é uma tendência, nós temos, né, que vai demorar algum tempo ainda para ponto de que você chegar lá e ter uma tomada que você possa ligar o carro elétrico. A título de informação. Não é a minha área, mas estou aqui colocando... A título de informação, o carro elétrico hoje ele ainda tem problemas de viabilidade em função da bateria, do banco de baterias. Se nós colocarmos todos os carros elétricos, hoje a combustão, virar elétrico, nós não temos o que fazer com todas essas baterias. Então, existem estudos que está trabalhando no sentido de ser uma coisa mista. O Brasil é muito viável o etanol. Tá. Então, já está consolidado. Provável que a coisa vai ser mista. Etanol vai ser um híbrido, etanol e elétrico. Não totalmente elétrico, o mais viável, entendeu? Agora, existem estudos avançados no sentido de melhorar a bateria. Não ser mais a bateria de lítio. A bateria de lítio é um problema, né? O descarte. Então, estão trabalhando em tecnologias para mudar essa bateria. Eu coloquei aqui na tela uma imagem da sua empresa? Não. Eu não sei, eu peguei na internet agora. Não, Futuro Solar. Não é da vossa empresa. Não é da minha empresa. Tá, mas vamos lá, vamos usar isso aqui. Nós estamos falando disso aqui que você instala. Estamos falando disso daí. Disso aqui. Nós estamos falando de uma situação, deixa eu tirar aqui o logo numa situação onde você faz um diagnóstico, dimensiona, importa esse material, instala e faz a manutenção, é disso? Correto. Aí você pode ver o tipo de telha. Tá. Dependendo do tipo de telha, ali à direita, para mim, nós estamos vendo um trilho. Tá certo? Se fosse metálico, ele pode ser fixo diretamente na telha metálica. Tá. Aí você coloca um suporte fixo no madeiramento que passa e fixa esse trilho, que não é possível ver nessa foto. Tá. Mas está embaixo. Tá, mas essa foto aleatória é o seguinte, isso é uma casa comum, pelo que eu estou entendendo. Já é uma casa, uma residência comum que tem um sistema até relativamente grandinho para... Adão, é esse o público que nós estamos intencionando? Exato. Quer dizer, a grande empresa, provavelmente, isso não é nenhuma novidade para uma grande empresa, ela já sabe dessas coisas. A coisas. empresa ela já tem. O que nós estamos trazendo de novidade aqui é a pessoa comum que possa... Uma informação importantíssima. A quantidade de placas é menos, né, Jonas, que isso, né, numa residência. Então, provavelmente, essa pessoa esteja compartilhando a energia que ela está gerando na casa dela com outra casa, que isso é possível na lei. Você pode compartilhar com quantas casas e endereço você quiser, desde que esteja no mesmo CPF ou CNPJ. Então aqui pode estar sendo gerado energia e compartilhando com um filho, com uma filha ou com um pai. Que é vizinho ou que está na mesma cidade? Na mesma companhia ou no mesmo estado. Pode estar então em não é uma qualquer coisa física. cidade do estado, não pode mudar de estado. Tá. Não é físico, não precisa ser utilizada aquela energia. Meu vizinho, ali. meu filho não precisa estar morando do meu lado para eu compartilhar essa. Hoje eu não é um gato, né? Não é um gato. Não, hoje eu tenho clientes compartilhando energia com Ribeirão Preto. Eu tenho clientes em Sorocaba compartilhando energia com Santos. Porque Santos é a CPFL Piratininga. Ok. E Sorocaba e Itu é CPFL Piratininga. Então nós montamos a usina em Itu e eu compartilho com Santos.
E Santos... E tu, só uma dúvida, as placas são normais ou são placas de Itu? Normais, sempre normais. Hoje existe outra informação importante, placas de Itu, que são as placas maiores de 690, 800 watts. E nós trabalhamos normalmente com as placas de 550 watts, porque a eficiência energética desses módulos são melhores do que as maiores. As maiores aumentaram o tamanho, mas não aumentaram o rendimento energético. Agora, nós trabalhamos com 21,5% de eficiência energética. Agora está começando a vir módulos com 22,5% e está prometendo 24% de eficiência energética. Tá. Quando sobe a eficiência energética, a placa do mesmo tamanho gera mais energia. Tá. Nós fizemos com o Jonas 3 simulações lá, né, em termos de uma residencial, né, Jonas? E a gente viu assim, linhas de financiamento de 12, acho que 20, né? E módulos. E isso, em termos de custo, significa quanto, mais ou menos? Nós estamos fazendo a parceria com a Cicobi, e nós começamos com módulos de 4 módulos, tá certo? E um microinversor. O microinversor trabalha em cima do próprio telhado. Só desce 3 fios para conectar na sua rede, na sua caixa de distribuição. 4 módulos hoje está gerando em torno de 250 a 270 quilowatts mês, tá certo? As pessoas às vezes não entendem muito quilowatt, entendem sempre em dinheiro. Tá. Hoje um quilowatt aqui em São Carlos está 0,85 a 0,9, depende da região, mas em torno de 0,85 reais o quilowatt. Tá. Né? O segundo módulo nós fizemos de 8, o segundo kit, 8 módulos para gerar 500 quilowatts, tá certo? Seria em torno de 18.500 a 19.000 reais. O primeiro 4 módulos em torno de 10 a 11.000 reais. 4 módulos 250, 8 módulos 500, 12 módulos em torno de 750, 790 e custaria em torno de 27.000 reais. Tá certo? 27.000 reais, nós estamos falando em economizar 800 reais por mês. Aí entra aquilo que o Adão falou. É a economia, é um investimento para gerar uma economia. Os primeiros 5 anos ele se paga. Ele se paga e após, por mais 15 ou 20 anos, você economiza 800 reais por mês. Essa é a ideia. Isso. Menos que um carro, né? Menos que um carro popular. Quer dizer, se o cara tem um carro, vamos dizer, com 2 ou 3 anos de uso aí, ele pode segurar mais 2 anos. O investimento que ele teria na troca do carro, coloca a usina fotovoltaica, entendeu? E aí ele acaba economizando e tendo, né? Tem um reforço de orçamento, porque gasta menos, a partir de um certo ponto você gasta menos. Tá isso. Eu não sei, quer dizer, a conversa está boa, mas a minha percepção é que às vezes pode acontecer assim. O consumidor hoje, ou a pessoa que tem um desejo, uma ideia e quer especular, ela tem 2 comportamentos, né? Um é a coisa prática, entra na internet, tenta se virar sozinho, buscar algumas referências de preço e ali pode nascer um negócio, etc. E tem essa outra forma que nós estamos conversando, que é uma questão mais tradicional, quer dizer, você entra em contato com alguém que estudou, que tem informação técnica, que tem uma ética profissional, que vai ali, que atua numa determinada região, e essa pessoa faz uma espécie de assessoria que o Adão acabou de citar, né, para você. Esse público nos interessa, né? Quer dizer, esse público nos interessa. Trazer ele para dentro da cooperativa para conversar e pôr ele em contato com o cooperado, tá certo? Como é que faz contato com a Futura? Estou fazendo essa introdução para dizer. Como é que faz contato com vocês? É pessoalmente? É pelos canais digitais? Como é que a gente chega até a Futura? Nós temos os canais digitais, né? Instagram, Facebook. Tá. Você entrar na internet e colocar energia
solar, energia Futuro fotovoltaica, energia solar. futuro energia solar, já vai aparecer Tá. exatamente a futuro. Tá. Em todos os meios de comunicação, telefone, nós temos divulgação pessoal também, né? Via flyer, todos os meios de comunicação hoje nós estamos E tem agora fazendo. a cooperativa que E pode agora fazer a estamos ponte. fazendo essa parceria com a Pode fazer a cooperativa ponte, né? para facilitar o cooperado. A dúvida e o questionamento das pessoas é: poxa, eu não tenho esses 11 mil reais para fazer esse investimento. Sim. A pessoa precisa entender que ele necessariamente não vai ter que descapitalizar. Aí que entra a cooperativa. A cooperativa entra com o capital e a pessoa troca a conta de energia por um financiamento. Se ele quiser pagar em tempo menor, 3 anos, ele às vezes aumenta 50, 70, 80 reais a mais do que ele gastaria de energia elétrica e está diminuindo o tempo do retorno para ele parar de pagar a conta de energia. Vamos falar, R$70 hoje é um pacote de lata de cerveja, né? Quer dizer, por esse plus a mais na parcela... Você diminui às vezes um ano. Um ano. Em vez de fazer, sei lá, 48 meses, você faz o financiamento a 36 meses. É isso, Adão? É isso aí. Tá. E os juros, Adão, para esse tipo de financiamento, a cooperativa trabalha com um juro semelhante ao padrão ou tem algum tipo de diferencial, já que nós começamos a conversa falando que tinha um interesse especial da cooperativa em financiar coisas que representem os conceitos de sustentabilidade. Exatamente. É em decorrência disso que tem uma taxa diferenciada, né? Ela é menor que o padrão. Hoje ela está atuando, hoje, né, a gente pode falar em taxa porque de hoje, amanhã pode ter alguma mudança. Então, pessoal, entender, nós estamos gravando isso aqui dia 1º de junho de 2023, né? E como vai ficar na internet, a gente sabe que essas coisas são dinâmicas. Mas em 1º de junho de 2023, qual que é a grandeza dessa taxa? Essa taxa está 1,90. 1,90. E na pré-fixada. Na pós-fixada, a Selic mais 0,59. Tá, então a partir de, assim, tirando a taxa básica de juros da economia, 0,60, né? Isso. É um pós-fixado, né? Pós-fixado. Então, a oscilação da taxa. Aqui, né, em início de junho de 2023, há uma perspectiva que a Selic possa cair, né? Então, o financiamento tende a ficar mais barato, Isso. né? Como é um financiamento a longo prazo, tem que levar isso em consideração. Na pós-fixada depende de oscilações. Né? Isso. No Por isso que muita gente prefere a pré, né? A pré. Mas também se cair a taxa de juros, aí você fez um mau negócio, né? Sim. Então, se ela subir, o cliente ganha. É um bom negócio. Nós, para dar um exemplo prático para ser bem entendido, nós temos um kit, que é o número 3, para gerar 790 kW ao mês. Fizemos o financiamento, né? Quando você fala Isso é um caso concreto já. Concreto. Fizemos o financiamento e ele saiu por R$800 por mês. A conta de energia da pessoa é maior do que R$800. Por quê? 790, aí depois incide a iluminação pública, os ICMS da vida, o IPI, todos os impostos sobre a conta de energia. Quanto menor for o teu consumo de energia, menor é a incidência de impostos. A tributação A tributação diminui, até a taxa de iluminação pública diminui. É tudo ligado à conta. Tudo ligado à conta. Então, aí diminui em cascata. Então vamos conversar uma coisa aqui, conversa de boteco. As companhias de distribuição elétrica não ficam... Como é que elas incentivam um negócio desse? Como é que funciona? Não estou entendendo. As companhias... Claro que nós estamos falando aqui por quem está ausente, né? Mas assim, as companhias não devem gostar muito dessa brincadeira. As companhias de energia elétrica do Brasil hoje são as maiores investidoras em energia fotovoltaica. Então eles não são a contra o processo. No ano passado tinha 17 usinas para serem liberadas até dezembro de 2022 para entrar em funcionamento. Tudo homologadas, né? Antes da lei 14.300. Então as companhias estão gerando energia, porque elas também, por outro lado,
param de comprar a energia que vem lá de Itaipu. Elas passam a gerar... porque elas são distribuidoras, elas também podem ser geradoras. Né? Ela gera, joga na rede, certo, e vende para os consumidores. O excedente, né, que é produzido, a companhia repassa também. A companhia não é excedente, a companhia é tudo. Tudo. Não, mas aquilo que você não consome. Aquilo que você não acaba consome... acumulando como se fosse uma poupança sempre fica com um saldo. Na sua conta de energia vem mensalmente quanto que você tem de crédito de energia. Tá. Por 5 anos você tem direito a utilizar aquele crédito. Se você não utilizar, a partir dos 5 anos e um mês, você vai perdendo sempre o último mês. Tá. Então é um banco de energia ali, né? Um banco de energia que você pode utilizar. Tá, ok. E existe até um mercado paralelo de energia, né? Paralelo no sentido de que... Mercado livre. Mercado livre é o termo correto? Existe 2 formas de você comercializar energia no Brasil, por lei. Você abrindo um consórcio ou uma cooperativa. Aí você pode vender aquela energia, que é o caso do Mercado Livre. Você gera, põe na rede, aí você tem um volume ali no banco de energia, vamos dizer assim. Tem toda uma legislação para você jogar na rede e comercializar. E aí, dependendo de um tamanho de usina, já incide impostos diferente daquele que incide porque já é um outro modelo de negócio. É outro comercial, modelo. Né? Comercial, consórcio ou cooperativa. Então, nós estamos falando mesmo de uma pessoa comum, como a gente mostrou a foto aqui, que tem uma casa comum, que tem um telhado, que tem um consumo, uma fábrica, uma indústria, um comércio. Eu gostaria de colocar um case de sucesso aqui, que até a pessoa me autoriza a fazer isso. O posto Estubé, eu fiz uma usina para ele. Tá. Ele gastava R$3.500 por mês de energia na conveniência, no posto e na casa. Hoje só vem o mínimo para ele, que é em torno de R$140 no posto e R$70 na casa. Ele trocou R$3.500 de energia por R$220. Por 220. Então, o retorno de investimento desse cliente, 3 anos ele vai pagar o investimento dele. Nós estamos no 1º ano. Entendi. Tá contente com esse processo? Está muito contente. Tá. Tem depoimentos dele, né? Tanto no meu Instagram, no site da Futuro, depoimento de quanto ele está contente. É isso que eu estou dizendo da vida real com as pessoas, Adão. A gente entra na internet, ninguém é uma ilha, né? Assim, a gente vê as coisas. Mas é muita ilustração, muito filminho, muita publicidade, e isso é muito bacana, é esclarecedor, tudo. Mas o que dá confiança é quando você vê a coisa no mundo real. Uhum. Tá certo? Porque eu acho que todo mundo está um pouco assim, cansado de ver muita produção audiovisual sobre produtos, sobre serviços, sobre milagres, sobre economia, sobre alguma coisa prometendo que vai mudar a sua vida. Quer dizer, é muita produção audiovisual. E o que falta é alguém, né, ver ali na realidade o que aconteceu, visitar um lugar onde a coisa aconteceu, conversar com quem se beneficiou do processo, né? Faz parte do processo de convencimento. Porque não é uma compra de impulso isso, né, Jonas? Não. Tem que ser pensado esse negócio. Tem que ser pensado. Existe ainda muita especulação. A hora que você vai fazer uma usina, tem muita gente no mercado. Aqui em São Carlos, quase que certeza absoluta, existem apenas 3 empresas que utilizam software para fazer projetos. Tá. Tem uma série de pessoas que faz com Excel na mão, de outras formas, tá certo? Então eu utilizo software, eu tenho exemplos para ser vistos
O meu campo de atuação, eu tenho usinas instaladas em São Paulo, em São José do Rio Preto, em Sorocaba, Itu, Ribeirão Preto. Então tem aí uma região, Piracicaba, São Carlos, tá certo? Itajobi, Novo Horizonte, Catanduva, Santa Adélia. Ok. Então tem todas essas Tem cidades. Portfólio aí, um portfólio para ser visto, pra ser né? visto. E pessoas satisfeitas com o produto que recebeu. Adão, vai finalizando, a gente vai finalizar esse bloco, pessoal, depois a gente vai gravar um segundo bloco menor, a gente vai trazer aqui o Fábio, também o gerente, para a gente conversar um pouco como é que se dá documentação, como é que se dá essa relação em relação à cooperativa. A burocracia, a Futuro Energia Solar ajuda a pessoa, tem uma burocracia para licenciar, vocês cuidam disso? Ou é outro terceiro que cuida disso? Como é que funciona? O comprador da usina, ele só vai assinar uma procuração. A partir daí, nós entregamos a usina funcionando com o medidor trocado. Tá. Só. Todos os contratos, hoje nós fazemos assinatura via eletrônica, que é reconhecida, e a pessoa não precisa fazer mais nada. A partir do momento que ele assinou a procuração para nós trabalharmos... Quer dizer, a pessoa não tem que ir lá na distribuidora, carimbar um papel, contratar alguém para fazer uma planta, sei lá, pegar a assinatura do engenheiro, não tem essa burocracia. Não, essa burocracia é toda feita pela Futuro e pela engenharia da Futuro. Entendi. Tá bom, João, estou feliz de saber que a gente simplificou esses processos aí todos. Porque quando a gente fala de lei, né, já fica imaginando assim, cita uma lei, já fica achando que tem que ter um advogado na jogada, né? Tem que ter um advogado ali. Fala de um projeto, já acha que tem essa assinatura, tem que contratar um engenheiro. Responsável técnico. Tem um responsável técnico, né? Então, a hora que você torna isso, dizendo, não, o pacote é completo, a gente já tem expertise de fazer todo o ciclo. Acho que é importante que as pessoas não tenham nem paciência hoje de visitar um órgão para licenciar um projeto, por exemplo. É uma coisa assim. E a gente vem vindo nessa parceria, né, para ficar mais fácil ainda, né? Quer dizer, que eu sempre digo, né, a nossa cooperativa, ela é diretoria local, a análise é feita aqui, não tem aquele negócio de mandar para lá, então agilidade nesse tempo é muito importante. E agradecemos, Jonas, por você ter vindo aqui, estar junto com a gente nessa parceria. Esperamos colher bons frutos nisso, né? E promover, né, a economia para o nosso cooperado também. Eu que agradeço aí o convite de vocês, poder estar apresentando, conversando. É muita informação técnica, né? Mas é importante saber isso que você falou, Marcos, da facilidade. A pessoa assina uma procuração, a partir daí ele não vai fazer mais nada, nem pedir para trocar o relógio. Nós fazemos, é trocado. E uma coisa que nós não comentamos é o monitoramento. A produção, a geração de energia da sua usina é monitorada pelo seu smartphone. A 24 horas por dia você vai estar sabendo quanto que a tua usina está gerando de energia. Se o equipamento parar de funcionar, de certa forma você é alertado disso. Você recebe um alerta que o seu equipamento parou pelo código tal, que nós sabemos qual é esse código, e pode ser uma queda de energia. Caiu a energia da rede, o equipamento para. Entendo. Bem, eu quero agradecer, falamos aqui com o Jonas da Futuro Energia Solar, uma empresa que está em São Carlos, mas que ele já disse aqui para nós, tem atendido aí no estado de São Paulo todo, com vários casos de implantação de geração de energia solar, que pode beneficiar tanto as empresas grandes, as empresas médias, as empresas pequenas, mas também uma certa novidade, pelo menos para mim, né? Que a geração nas residências já de menor porte, e isso já está simples e viável, né? A cooperativa de créditos Crediasys, que agradece, nós estamos aqui para complementar as informações no dia a dia, então conte com a nossa cooperativa como também um hub, né? Um lugar onde as pessoas possam buscar informações, né?
e aí a nossa equipe vai direcionar para aquele cooperado que tem expertise na área, né? Tem coisas que a gente não sabe, a gente conta com os cooperados para nos ajudar. E aquilo que a gente sabe, que é fazer as pessoas economizarem recursos financeiros, a gente acha que está fazendo bem e tudo começa com o diálogo, né? Só uma dúvida, Jonas, quem cuida das finanças da sua empresa? Eu e minha esposa. Você e sua esposa. E estão se dando bem com a cooperativa? Está satisfeito? Vão fazer uma reclamação no ar? Pode fazer, não tem nem problema. Não porque isso é gravado, eu posso mandar cortar essa parte. Não temos reclamação. Pretendo ampliar meu nível de negócio e investimento com a cooperativa. Você sabe que você é um dos donos, né? Eu sei. E pretendo ampliar, ter mais participação, claro. Nessa cooperação aí. Essa ideia de ser também, agora, daí, também um pouco dono da cooperativa aumenta a responsabilidade. Correto. Tá? Eu agradeço o convite de vocês aí. Nós estamos à disposição para fazer estudos sem custo, isso é importante. Tá. Tem pessoas que têm interesse, mas às vezes têm receio de chamar porque vai custar alguma coisa. Não tem custo. Tá. Se o negócio não for para frente e não der certo, não tem custo nenhum fazer o projeto, apresentar a proposta e a viabilidade. Tá bom. Tá certo? Legal. Então estamos à disposição. Nossos cooperados vão estar bem assessorados nisso. Aí. Pessoal, fechando esse bloco, a gente vai gravar depois um outro módulo já com o gerente Fábio, que vai dizer assim sobre os passos que a gente precisa dar se for fazer uma parceria com a cooperativa no sentido de financiar um projeto de geração de energia elétrica. Nós estamos incentivando que as pessoas façam isso, seja com a nossa instituição financeira, seja com outra cooperativa do sistema Sicoob, seja com outra cooperativa co-irmã. Eu acho que é um ambiente muito legal, o ambiente de cooperativa de crédito, para você viabilizar esse tipo de projeto. E o planeta agradece, né? Nós vivemos numa casa comum, né, que tem que comportar todo mundo. Temos que comportar pessoas, animais, temos as plantas, temos que viver todo nesse planeta. E esse planeta está precisando de alguns cuidados, né? Então a gente está fazendo assim a nossa pequena colaboração, tanto no campo da consciência das pessoas, trazendo informação de qualidade, quanto estimulando que as pessoas contemplem, pensem na possibilidade de fazer a troca de uma energia, às vezes uma energia suja, né? Uma energia, por exemplo, gerada por termoelétricas, tocadas com gás natural, ou tocadas a carvão, ou tocadas com óleo diesel. Nós estamos dizendo, olha, é possível você financiar e trocar a energia elétrica por uma fonte limpa, e isso o planeta agradece. A gente fecha esse bloco e volta depois aqui também colocando uma conversa com o Adão e o Fábio para a gente falar de educação financeira e assim como formaliza esse tipo de investimento que nós falamos ao longo desse bloco. Tá bom? CredAssist Cast, se você puder curtir o programa e compartilhar, faça isso para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Valeu!